Fala pessoal do canal do QGCast, muito bem-vindos aí a mais um podcast, hoje sem dúvida nenhuma, assim, sensacional. A pessoa que eu tô trazendo aqui, né, é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo, tem uma longa estrada, é um cara assim, vencedor, já passou várias situações de superação dentro da polícia, fora da polícia, é um cara muito bacana, sempre que me encontrou, sempre me tratou com muita humildade, com muita, digamos assim, simpatia, então é um cara que eu aprendi e que eu admiro bastante. E aí eu tô muito feliz com ele aqui. A gente vai falar de concurso público, carreira policial, muita motivação. Paulo, muito obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço o convite. Pô, a gente tava falando ali atrás, né? Da última vez que a gente se viu, após os alunos e tal. Isso bicho, é demais. É uma experiência muito boa. Eu me sinto... A carreira de policial, ela fica maior e melhor sabendo que a gente tem hoje pessoas trabalhando que foram nossos alunos. Eu acho que é algo que é melhor, porque toda vez que a gente está dando uma aula, principalmente em curso online, você não vê o olho do aluno, você não vê o brilho no olho dele. Eu sinto falta disso do presencial, sabe? De você olhar a turma assim e ver os olhinhos brilhando, né? Ver ali o raciocínio entrando, ele entendendo a matéria. É algo que remunera o professor do ponto de vista, né, do trabalho. E a gente, né, não adianta. Hoje o jogo é assim, hoje o jogo é online. Então vamos jogar o jogo do online. E a gente perde essa oportunidade. De vez em quando a gente troca uma mensagem no Instagram, uma coisa assim, mas não é a mesma coisa, né? Não. E aí quando a gente tem essas oportunidades, né, de ir na posse dos alunos, de ver os caras trabalhando, você fica pensando, pô, eu não sou nada, mas eu contribuí para esse cara estar aí. Com certeza. Né? Eu não sou... Né, ele podia ter ali 1 milhão de professores diferentes, mas fui eu, e eu ajudei e ele tá aí hoje. Né? Total. É um sentimento fantástico. E eu te faço uma primeira pergunta, Paulo. Você já era professor antes de ser delegado? Não. Eu sempre quis dar aula. Né? Eu entrei na faculdade, eu saí da faculdade em 2010, entrei em 2005, saí em 2010, final de 2010. Comecei a estudar em janeiro de 2011. Então, me formei em dezembro de 2010, comecei a estudar em janeiro de 2011. Mais ou menos metade do ano foi publicado o edital. Sim. Aí eu comecei a estudar, né, no edital aberto. Eu já estava me preparando para delegado de polícia. Na época não tinha curso... Isso que eu ia te falar, né? É aquele negócio. Era carreiras jurídicas, o curso. Era carreiras jurídicas. Eu fazia LFG. Mas o interesse da carreira policial vem de influência? Não. Essa é um pouco antes, assim. O meu pai é militar do Exército, minha família toda é militar. Eu fiz concurso para estudar no Colégio Militar de Curitiba, estudava no Colégio Militar. E aí, quando eu cheguei na idade de fazer a prova para SpaceX, né, que é para iniciar a carreira de oficial do Exército, eu perguntei ao meu pai, pai, quero fazer SpaceX, o que você acha? Pô, eu tava com 16, 17 anos vibrando, né, meu? No auge, né? E tava servindo o exército dentro do colégio e tal, eu tava muito animado. E aí ele falou assim, filho, as coisas mudaram no exército. Quando eu entrei na carreira militar, um coronel do exército, ele se aposentava com casa na praia, casa na cidade, filho na faculdade, carro zero. Caramba. Sonho de consumo, né? Era você entende? Era o contrato que o meu pai assinou, né? Ele era coronel, tinha um Monza 89. A primeira casa própria a gente comprou, eu tinha 15 anos de idade, uma casa no bairro Alto, em Curitiba, um bairro super, super humilde. A gente nunca teve férias, nunca teve luxo, nunca teve nada. Então ele falou assim, filho, o cenário mudou. Né? A carreira de oficial do Exército hoje não é tão valorizada. Então eu gostaria que você fizesse outra coisa. Aí eu fiquei pensando, vou fazer o que na minha vida? Pesado isso aí, né? Você tava com aquele plano ali, com aquela meta, perguntou pro pai. E era a genética era essa. Todo mundo na minha família é militar. O mais ovelha negra é da Marinha. Todo mundo é militar do Exército. Todos os tios são militares, todo mundo é militar. E quando meu pai falou isso, eu entendo a parte dele. A parte dele é, você quer o melhor pro seu filho. Sem dúvida. E se a sua profissão não é, do seu ponto de vista, tão valorizada, você quer que ele faça outra coisa. O que é essa outra coisa? Ele mesmo não sabia, né? Ele queria que eu fizesse outra coisa. E aí, eu adolescente, 17, 18 anos, também não tinha muita, né, ideia de mundo. E aí minha prima,
fazia direito, uma prima minha mais velha. E aí eu fui conversar com ela me deu um código penal de presente, assim, né? Um mini código. Eu falei, bicho, você tá ao vivo? Eu não sei se o seu dedo aí embaixo tampa o microfone. É? Ah, o cara é, mano. Tá ligeiro, velho, pelo amor de Deus. E aí a minha prima tinha me dado um código penal, eu olhei, achei legal. E, bicho, eu vou falar uma coisa que parece brincadeira, mas é sério. Você conhece Magic the Gathering? O joguinho? Já, de Magic, de carta. Uhum. Eu gostava muito de Magic. Certo. Eu achava super legal a relação entre as regras do jogo. Porque no fundo, é um jogo computacional de regras. Uhum. E é o jogo mais complexo que existe no mundo. Só passa horas isso aí, né? E com o maior número de cartas, o maior número de regras, o maior número de tudo. É um jogo muito legal. E ali eu percebi que eu tinha uma relação boa com as relações de regras, de normas, de leis. Pensei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer direito. Minha prima fez direito, gostou, tá aí, pode fazer um monte de coisa da vida. Acho que eu vou fazer direito. Entrei na faculdade sem perspectiva nenhuma de profissão. Até esse momento nunca tinha passado na cabeça da polícia. Eu nem sabia o que era polícia, irmão. Porra. Quantos anos você tem? 35. Eu tenho 35 anos. Mesma idade. Quando você era criança, como é que você ia ficar sabendo o que era polícia? Não dá. Ou seu pai era polícia, ou seu tio era polícia. Filme, série, coisa assim que a gente... Porque não tinha Instagram, não tinha YouTube, né? Ninguém ia visitar uma delegacia de polícia, né? Sim. Polícia era um negócio que ninguém tinha contato, ninguém sabia o que era, né? Eu lembro, quando eu tava na faculdade, da onde que veio, né, o estalo, pô, vou ser delegado. Eu tinha uma amiga, uma colega de turma, que o nome dela é Wasila. Mandar aí um super abraço, um super beijo pra Wasila. E ela fazia faculdade de Direito, a irmã dela e o irmão dela. Então, os 3 filhos faziam faculdade de Direito. E aí, o pai dela vinha deixar ela de manhã, isso era 2005, numa Hilux preta. Bonita. Aí descia as crianças da Hilux, eu olhava aquela Hilux e ficava pensando, porra, isso que é carro, né, irmão? Puta que pariu, imagina 2005, uma Hiluxona preta lá. Aí eu fui conversar com ela, o que seu pai faz? Ah, meu pai é delegado. O que é delegado? Ah, ele é, né, da polícia e tal, não sei o quê. Aí eu fui num churrasco na casa dela, o cara tinha arma pra caralho. Falei, bicho, é isso aí que eu quero ser. O cara, mano, tem Hilux, tem arma. Até hoje eu não tenho a porra da Hilux. É isso que eu ia te falar. Você chegou a ter Hilux? Não, porra. É caro pra caralho. Cada vez fica mais caro, pô. Hoje tá meia milha, uma. Eu ia falar, esse carro não sai de moda, cara. Não sai de moda. Puta carro. Aí, vi aquele monte de arma, conversei com ele me tratou super bem, parecia um cara inteligente, ligeiro, sabe? Sim. Eu sempre tive a impressão, né, por viver numa família de militares, que o militarismo era um casulo, sabe? Que o militar ele não tinha muito contato com o mundo lá fora. Isso que eu ia te perguntar, o comportamento do seu pai sendo militar é um comportamento diferenciado, né? Por exemplo, todos os militares que eu conheço, pelo menos eles têm... Eles estão iguais. Todos eles, né? Tem Já reparou? Padrão, digamos eles assim. Pensam igual, agem igual, fazem as mesmas piadas, porque o militar, ele entra na carreira muito cedo. Né? O meu pai entrou na SpaceX com 15 anos de idade. Imagina, era um guri. Não sabia nada da vida. Né? Quem formou ele foi o Exército Brasileiro. E aí os militares, eu vi aqueles amigos, os parentes, os primos, os tios, todo mundo milico. E quando eu conversei com o delegado Noronha, eu vi, caralho, né, esse cara ele tem um sítio, ele investe ele planta, como é que é de fazer papel? Eucalipto, ele tem os porquinhos dele. Era um cara agilizado. Era um cara assim, né? Eu pensei, porra, eu quero ser isso daí. Aí coloquei na minha cabeça, vou ser delegado de polícia. Conversando com os professores, né? Eles falavam, não, Paulo, pô, o salário é muito ruim, Aí eu fui ver quanto era o salário. Pô, o salário era ótimo, inicial em Curitiba, no Paraná, era tipo 13 mil reais. Pô. E o inicial em São Paulo era 5. São Paulo sempre foi meio... sempre polêmica. Sempre foi complicado. E aí eu comecei a falar assim, eu vou fazer concurso para delegado,
todos menos São Paulo, que o salário é uma merda. Tá. Eu falava isso. Vou fazer concurso para delegado, todos menos São Paulo, porque o salário é uma merda. São Paulo já tinha descartado. Já tinha descartado, na faculdade. Me formei em dezembro de 2010, comecei a estudar em janeiro, fazendo LFG, o curso de carreiras jurídicas, porque não tinha nada específico, então assim, não tinha edital aberto, era carreiras jurídicas. Abriu o edital, você ia pro específico. Mas nesse intervalo de tempo aí, Paulo, você falou que nesse momento você descobriu que você queria ser delegado. Eu estava no terceiro período. Um pouco antes, no início da faculdade de Direito, tinha já alguma carreira que chamava atenção? Nada. Nada? Eu tava perdido. Tipo, vou advogar, acho que vou ser promotor. Eu sabia só, eu vou estudar pra caralho. Tá. Eu comecei a estudar na minha vida, irmão, no terceiro ano do ensino médio. Antes disso eu não estudava. Eu vagabundeava, eu ia pro vôlei, ia pra... Não era um nota 10, aquele aluno o primeiro da sala. Vida, nunca fui. O colégio militar, ele é muito claro em premiar o desempenho acadêmico, né? Então tem alamar, promoção, né? Comandante da turma, tem tudo. Eu nunca fui porra nenhuma. Eu nunca fui nada, nunca fui destaque em nada. Eu era um aluno mediano. A média para passar era 7. Tudo bem, é uma média um pouco mais alta do que o normal, mas eu era um aluno mediano. É que o pessoal te vê hoje em dia, pô, professor, delegado, esse cara deve ter sido meu. Ó, uma das vantagens, eu acho que de estudar num colégio militar é que eu convivi com gênios de verdade. Tipo, gênios real, assim. Tem um negócio no colégio militar, em todos os colégios militares, se chama Panteon. Certo. Panteon é um espaço na parede, no pavilhão de comando. E para você entrar no Panteon, você tem que ter uma média global 9,5. Quer dizer que você nunca tirou uma nota abaixo, né, dessa média na sua vida. Se você tirou 8 já não serve. 10, 9, você tem que tirar 50 a 10 para compensar aqueles 9, entendeu? Então, eu convivi com 2 caras do Panteon. O Panteon inteiro só tinha 2 caras. E eu convivi com os 2. Um era o Josiai. Bicho, o Josiai era um monstro, assim. Era um ser de... Japonês? Não. Polaco. E o outro era um cara da minha turma, o 01 da minha turma. Eu perguntei, japonês a gente brinca, japonês já é... Japonês é privilegiado. Olha, os caras são zica, meu. O 01 da minha turma chama Édipo, né? Ele fez colégio militar, daí ele passou na AFA, foi 01 da AFA. Aí ele saiu da AFA na primeira semana, ele viu que não era pra ele. Fez faculdade de engenharia aeronáutica nos Estados Unidos, fez mestrado, doutorado, hoje trabalha na Alemanha. Eu fiz uma live uma vez com ele, eu falei, mano, olha você, velho, olha eu aqui, olha você, caralho, você sempre foi um gênio. Ele sempre foi um gênio de verdade, né? A gente é normal, a gente é tipo ser humano mediano. Aquele cara é um gênio, o cérebro dele era motor V12, sabe? Era outra pegada. Eu nunca fui isso, eu nunca fui um cara inteligente, eu nunca fui um cara dedicado, eu nunca fui um cara estudioso. Eu só comecei a estudar no terceiro ano do ensino médio, foi quando deu um clique, que eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que ir pra frente, eu não posso ficar pra trás. Eu estudei, fiz faculdade, na faculdade, eu estudei do primeiro até o último dia, total. Comprometimento total. Eu acho que esse é o maior erro que as pessoas cometem hoje em dia. É porque eu falo assim, você entrou na faculdade com quantos anos? Com 18. 18 anos. Porra, na minha visão, com 18 anos você não sabe muito o que você quer da vida. Não. Certo? Você tá pensando só besteira, via de regra. Todos nós. Só merda. Eu, por exemplo, fui fazer... Minha mãe falou, faz engenharia, porque engenharia você vai ganhar bem. Exato. Fui lá, eu brinco. Sabe tem um episódio do Simpson que o Homer vai conversar com o cachorrinho lá, os dois de Papai Noel? E aí mostra a visão do cachorro. E o cachorro enxerga preto e branco, e a única coisa que o cachorro entende do Homer é blá, 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 blá. Não tem mais nada. Então foi a minha situação na engenharia. Não entendia nada o cara tá falando. Sério? O cara ficava falando, eu ficava lá, eu peguei e falei, quer saber? Vou fazer administração. Porque quando você não sabe o que você quer fazer, eu vou fazer administração. Tava na dúvida, ele falou, faz administração então. Aí fui fazer administração. Só que negócio, 19 anos, levei nas coxas. Depois eu fui cursar a faculdade, aí depois eu fiz uma pós-graduação, aí eu paguei do meu bolso. Aí ficou já sério, aí ficou sério. E depois quando eu fui fazer direito, já na intenção, vou fazer para ser delegado,
Aí, as minhas notas no direito, tanto que era tudo 9, 9,5, pá. Agora a faculdade eu brinco, a minha faculdade de administração durou 6 anos. Porque 2 anos foi DP, entendeu? Foi 4 anos de faculdade, 2 anos de DP, cara. Eu indo nos prédios da engenharia lá, fazer os DP que eu precisava, com aquela cara de tonto, falei, puta, não acredito que eu tô aqui ainda, meu. Os caras já formaram, trabalhando, pós-graduado, e eu lá. Então, assim, por isso que eu te perguntei se... Que legal que você é tão novo, já começou a levar a faculdade a sério, né? Tão novo. Eu não acho que foi tão novo. Eu acho que o que aconteceu, eu acho que um dos fatores que me levou a levar a faculdade a sério é porque eu não passei na federal. Tá. Meu pai não tinha grana pra bancar particular. Meu pai apertou o cinto pra bancar particular. E te deu essa ciência, meu, não tenho grana. Não, meu pai nunca falou assim, não. Ele falou assim, enquanto der, vai. Tá. Né? E eu, cara, eu era muquirana pra caralho, assim, eu não gastava R$1 com nada. Eu usei a mesma calça jeans a faculdade inteira, se duvidar, eu ainda tenho essa porra dessa calça em casa, sabe? Ainda sozinha até. Cara, meu, assim, realmente economizava em tudo que dava, meu, estudava pra caralho. Eu chegava, a aula, acho que começava às 7 horas, eu chegava 6 horas, eu chegava na faculdade, ficava no estacionamento lendo, meu, ia pra aula, porra, prestava atenção, estudava, me dedicava na aula. Depois da aula, eu ia pra casa, eu fazia estágio no Ministério Público do Paraná. Só que era home office. Eu levava os processos para casa. Eu pegava os processos no porta-malas do carro do professor no estacionamento, né? Ele dava aula na faculdade, então eu ia até a sala que ele estava dando aula, pegava a chave do carro dele, ia até o estacionamento, abria lá, pegava os processos, punha no meu, devolvia a chave e ia trabalhando nos processos de casa. Pra você ver como... Você estava estudando para delegado nessa época? Não, ainda não. Tava fazendo estágio só. Tá. Estágio no Ministério Público na área criminal. Eu fiz esse estágio a faculdade inteira. Eu fiz outros também em paralelo, porque como era home office, eu conseguia administrar. Às vezes trabalhava no final de semana e tal, né? Eu tinha que fazer tarefas, eu não tinha que bater ponto. Eu tinha que fazer, tantas denúncias, tantos recursos, tantas coisas. E aí, durante a faculdade, eu fui percebendo que a galera tava ali na zoeira. Na festa, na brincadeira, né? Era uma faculdade cara, era uma faculdade de gente rica, né? Tinha amigo meu que ia pra faculdade de F250, de Audi, de Jaguar, de Mercedes. Eu ia com o Monza 89 do meu pai, né? Monza Tubarão? Não, é o anterior. Era o anterior. 89 é o modelo anterior, E, cara, eu ia lá, fazia o melhor possível, estudava pra caralho. À tarde, né, em casa, eu estudava pra caralho, trabalhava. E aquilo, eu sentia que eu pagava a faculdade com as minhas notas, sabe? Eu tinha orgulho de ter uma nota boa pra poder dizer pro meu pai, seu sacrifício tá valendo a pena, sabe? Total. Eu acho que esse foi um dos fatores aí que me levou a isso. Ele cobrava, Paulo, notas altas? Nunca. Meu pai nunca me cobrou nada, bicho. Nada. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz uma conta. Peguei uma folha de papel. Assim, pai, um advogado recém-formado em Curitiba, ele vai ganhar aqui entre R$1.500 e R$2.000 por mês. Correto. Se eu ficar 3 anos em casa trabalhando, em casa estudando, no meu primeiro ano como delegado, eu vou ganhar a mesma coisa que nesses 3 anos como advogado. Aí eu mostrei a conta pra ele. Eu falei pra ele, você me dá 3 anos em casa, estudando? Não tem problema nenhum. Eu continuei o mesmo padrão. Me formei em dezembro de 2009, comecei a estudar em janeiro de 2011, né? Formei em dezembro de 2010, comecei a estudar em janeiro de 2011. Comecei fazendo cursinho, era isso. Eu ia pro cursinho de manhã, era satelitário. Ah, transmissão via satélite. Você ia lá pra assistir a transmissão. Você entrava na sala, sentava numa cadeira assim, o cara vinha, pegava o controle da net, punha lá no canal do cursinho e deixava rolando a aula, né? Foda-se você. Inclusive, um dos meus professores de criminologia foi o Paulo Sumariva. Você conhece ele? Conheci indiretamente. Só ouvi falar bem dele, gosto das obras dele, tudo. Paulo Sumariva é delegado de polícia. Eu acho que ele tá em Rio Preto agora. Deixa eu ver. Rio Preto. Teve um aulão, que não vou citar o nome, de um delegado lá do DF.
que faz esse aulão itinerante. Aí eu conheci Sei, ele lá, eu fui fazer uma revisão de véspera pra... Sempre se foi pra delegado, que cargo que foi. E aí eu conheci ele lá, dando aula de criminologia. Eu falei, cara, que legal esse cara, meu. Eu já E eu admirava tive ele. aula com ele. Aí eu Legal. lembro, cara, no dia da posse, de encontrar ele no palácio, né? E olhar assim, caralho, meu professor. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, né? Só na telinha. Você vê, e hoje eu, troco o WhatsApp com o cara. É insano, é insano. Quando eu comecei a fazer esse curso, era um curso de carreira jurídica, então eu estudava penal, processo penal, administrativo, constitucional, previdenciário, eleitoral, civil, processo civil, tudo. Uhum. Aí publicou edital. Aí no edital para delegado tinha medicina legal, criminologia, informática e raciocínio lógico. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha estudado na vida. E pronto, nem no cu. Né? Mano, quer saber? Vou estudar só essas matérias. Então eu estudei 6 meses no cursinho lá, tudo. E a reta final, os 2 meses entre a publicação do edital e a prova, só essas matérias específicas. Isso que eu te perguntar, mais especificamente, você fazia o curso de manhã, ia pra sua casa, ficava a tarde inteira estudando, Voltar. e à noite também. À noite eu dormia. À noite você descansava. Eu estava ali, eu chegava em casa, tipo, meio-dia, almoçava. Eu sempre dormi depois do almoço, irmão. Sempre, sempre. Nem que fosse 10 minutos. Na academia de polícia, eu almoçava lá na marmita, no refeitório, subia na sala. Eu tinha um rolo de papel higiênico na mala, tirava o rolo, punha na cabeça lá. No fundo, usava de travesseiro e dormia lá 10 minutos. Sempre fiz isso. Almoçava, dormia 10 minutos, começava a estudar. Estudava até umas 6 e pouco. Aí fazia... descia na churrasqueira, tinha uma esteira do meu tio lá, corria na esteira, fazia umas barras, flexão, tal, abdominal, que era o TAF, e jantava, assistia 40 minutos de série lá e ia dormir. Essa era a rotina infinita. Todo dia. Todo dia, infinito. A única interrupção era domingo até o meio-dia, porque eu ia almoçar na casa do meu avô. Então, Porque eu acho que a pergunta que a gente mais recebe deve ser parecida com a que você recebe. Os caras falam assim, quantas horas por dia eu devo estudar? Pra quem tá começando, né? Então, por isso que eu sempre faço a pergunta. Uma boa resposta é assim, imagina que você vai... Hoje em dia, musculação tá mais difundido, né? Então dá pra usar como um bom exemplo. Uhum. Imagina que você vai participar de uma competição de Mr. Universo. Entra um cara qualquer ali, você nunca viu na vida, senta aqui na mesa e pergunta: quanto tempo pra eu participar e ganhar a competição de Mr. Universo? Depende de ser humano para ser humano. Se entrar um cara monstro, gigante, forte pra caralho, bicho, uma semana, né? É só fazer, só uma dietinha aí, dar uma secada que você já ganha, né? Pode entrar um cara ali, gordo, Total. obeso e tal, e ele quer ser Mr. Universo, ele vai chegar lá. Mas a jornada vai ser diferente. Se chegar um cara que tem 1 hora por dia pra se dedicar, ele vai perder do cara que tem 12 horas por dia pra se dedicar. Você já viu aquele negócio que o pessoal fala que queria saber a dieta do Arnold? Aí uma vez um fisiculturista falou assim, você tem que saber a dieta do cara até pra você comer o que ele comeu, você morre. Você precisa saber a dieta que ele fez quando ele começou. Exatamente, a progressão, exatamente. Imagina, no ápice ali, da prova oral, eu acordava 4 horas da manhã, porque eu não conseguia mais dormir, eu não tinha mais sono, eu já tinha parado com café, já tinha parado com tudo. Você passou no primeiro? Passei. No primeiro concurso? Você não tinha feito outro Eu já antes? tinha feito investigador da Polícia Civil do Paraná em 2009. Tinha passado ou reprovado? Passei, mas Legal. aí eu não podia assumir porque eu tava na faculdade. Entendi. Meus amigos pediram fim da fila e conseguiram. 2, 3 amigos foram investigadores no Paraná. Pô, se não me engano, você ficou em primeiro do concurso, alguma coisa. Não, décimo. Décimo. Décima nota. Décima Aí nota. tá, eu falo 10ª nota por quê? Porque depois da nota vem a prova de títulos, né? Uhum. Aí nego caiu 60, 70 posições. Nossa. Porque é um efeito sanfona, né? Uhum. Eu tava em 10º, fui pra 14º. Perdi 4 posições. Teve gente, cara, eu lembro de ler o cara PCI. ia chorar na hora, né? Porra, lembra do PCI concurso? Lembro, consultei muito lá no... O fórum do PCI concurso é raiz, mano. Tinha os premonição lá, o cara não, ó. Porque o meu tio, porque não sei o quê, né? Tem uma informação. E aí tinha lá que escrevia embaixo, esse é quente, esse cara aí isso aí. É isso mesmo. Mas tinha um cara lá, eu lembro, quando saiu o resultado, ele falou, bicho, eu tava em 130, pensei, tô dentro, já falei pra toda a minha família, agora eu tô em 200. Nossa. Acabou pra mim. Né? Mas a gente deu sorte porque o governador nomeou todo mundo Foi rapidinho. 2013. Né?
Foi 2012. 2012, um ano. 13 Um ano de concurso. empacou. Um ano de concurso certinho. Eu tomei posse 8 de agosto de 2012. Quando você foi fazer a prova, uma dúvida também, você foi fazer a prova, você tinha convicção, tô bem preparado, vou passar, ou quando você passou foi uma surpresa? Eu pergunto isso porque cada pessoa traz um pensamento diferente, a gente vai pra prova confiante. O aluno mais me pergunta é o seguinte, porra, Luizão, tem como chegar na prova corajoso, convicto? Essa pergunta é muito boa, cara. Eu já participei de tanto podcast, mas eu nunca participei de um podcast com um especialista, cara. Essa é a diferença, entendeu? Tipo, a maioria, pode ver. Sim. Flow, Snyder, o podcast que for, o cara senta ali, e aí, onde você nasceu? Entendeu? Não tem pergunta assim que realmente gera, né? Sim. Essa é uma pergunta muito top. Eu sempre fui adepto do fazer o melhor possível. Ontem a gente tava em... Onde a gente tava ontem à noite? Araras. E aí um cara me perguntou assim no final da palestra, Paulo, o que você vai fazer se você não for eleito? Aí eu fiquei, 5 minutos pensando. Não sei. Eu só sei o que eu tenho que fazer até o dia 2 de outubro. Depois eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí eu vou pensar. Eu sempre fui dessa filosofia. Eu lembro do vazio que eu senti no dia após a primeira fase. Porque a minha vida inteira era em volta da prova objetiva para delegado de polícia da Polícia Civil de São Paulo. Total. No dia seguinte eu acordei de manhã e falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar para discursiva, beleza. Aí vou estudar para discursiva. Então eu acho que eu cheguei na prova com essa mentalidade de farei o melhor possível, independentemente do que seja. Tem que estudar 10 horas? Vamos estudar 10 horas. Tem que fazer simulação do TAF? Vamos fazer simulação do TAF. Tem que abrir plano mão. B? Não, nunca tive um plano B, cara. Porque eu falo na mentalidade a gente brinca muito com o fisiculturista, o atleta, com o concurseiro, né? E até o Arnold falava, eu condeno o plano B. Porque se você tiver o plano B, talvez você não vá... Aquele negócio... Não vai investir no plano A. Você tira a rede do cara que tá num circo, por exemplo, ele sabe que se ele vacilar, ele vai se machucar, é outra pegada. Né? Só que eu acho também que é um público muito restrito que consegue fazer isso que eu fiz. Assim, eu não tô querendo dizer nem por uma questão financeira, não é uma questão financeira. Sim. É uma questão de abrir mão do mundo. Né? Eu lembro exatamente o que é janeiro, começar a estudar, meus amigos de faculdade, todos trabalhando. Tinha nego comprando carro, tinha nego comprando roupa bonita, saindo de balada. E eu em casa. Eu estudando todos os dias sem parar. E pensando, mano, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Isso é foda, né? Você não tem certeza. Não. Você pode estar convicto, mas a certeza mesmo, você fala, porra. Eu acho que eu fui pra prova, mas com a mentalidade de vou tentar fazer o melhor possível. Vou tentar fazer o melhor possível. Tentar fazer o melhor possível. Legal. Só. E a minha prova foi a última que foi organizada pela Cadepol. Aí eu fiz em 2011, que era na cartolina, você dobrava. Origami. Porra, né? Cara. Uma folha desse tamanho assim até hoje, cara. Uma folha desse tamanho assim. Você dobrava e ia respondendo, né? Em partes. E aí eu não passei na objetiva, mano. Você não passou na objetiva? Porque tinha blocos, né? E aí eu tava me faltando uma questão de... Pra delegado tinha que acertar os módulos lá. Porque no meu 2013 depois não tinha isso aí. Mas pra delegado acho que sempre teve, né? Sempre. Aí eu perdi... Me faltou uma questão de legislação penal especial. Só que era uma questão que eu sabia que ia ser anulada, porque eu já tinha, era uma lei, uma questão sobre a lei de crime organizado, a antiga lei de crime organizado, e eu tinha estudado muito aquela lei, eu fiz o TCC sobre aquela lei, eu sabia, né? E aí eu falei, não, vai ser anulado, eu tô dentro. Aí eu fiquei pensando, que obrigação que a banca tem de anular uma questão? Obrigação. Nenhuma, né? Nenhuma! Nenhuma! A música... É a música deles, né? Aí eu fiquei meio com o cu na mão, cara. Mas eu pensei, foda-se, fiz o recurso, mandei o recurso. Comecei a estudar pra discursiva e pau, né? Aí pra discursiva, eu acabei vindo pra São Paulo pra fazer um curso presencial aqui do LFG também, que era na Doc Lobo, né? Então eu fiquei na casa de um tio meu,
Ia de metrô todo dia e tal. Fiz o curso para discursiva. Quando terminou o curso, eu voltei para Curitiba. Aí vim fazer a prova. Aí fiz a discursiva e fiquei naquela. Porra, será que... né? E agora que eu vou fazer na minha vida? Aí saiu... Comecei a estudar para oral. Saiu o edital, né? A chamada para oral. E eu tava no 3º dia. Uhum. Falei, meu, top. Melhor Todo mundo, então, isso que eu ia falar. Todo mundo torce pra ficar nos últimos, né? E tem Não, gente assim, até bom, né? Porque o cara vai... Hoje em dia o cara tem a anotação de todas as questões, né? Aí fica bom, porra. Repete pra caralho. Eu lembro de um amigo meu que ficou pro final, nesse último de 2018. E ele falou, bicho, todas as perguntas que me fizeram eram repetidas. Falei, pô, top, né? Que bom. Aí a minha oral também foi a última que teve entrevista. Antes da prova. Que era uma situação super bizarra, né? Imagina, você vai ali e entra numa sala, tem lá 6, 7 delegados que podem te perguntar o que quiserem da sua vida pessoal. E foda-se. A gente já tinha feito o TAF. E era eliminatória a entrevista, né? Ou não? Então, ela era preliminar à prova oral. Ela já é meio de tal ritmo na... Dependendo do que você respondesse ali, o que o examinador tinha na mão? Ele tinha a pastinha rosa do candidato. Uhum. Dentro da pastinha rosa tinha o resultado da objetiva, da discursiva, do TAF e a investigação social. Então, eu sentei lá, eu lembro perfeitamente, era a doutora Ibanhes, a minha presidente lá da entrevista. Você conhece ela? Só de nome. Ela é loira, com o olho bem claro, assim, mas, cara, uma mulher, assim, que mete medo na alma do ser humano, sabe? E aí ela virou pra mim e falou assim... Então, doutor, aqui consta que o senhor tem 24 anos. Só. Aí eu tive uma presença de espírito maravilhosa, falei assim... Doutora, na verdade, eu fiz aniversário recente e tô com 25. Caralho, falei merda agora. Porque, cara, você entra pra uma entrevista dessa, bicho, você já entra pedindo desculpa, entendeu? Se o cara falar da sua gravata, você vai pedir desculpa. Se ele falar do seu cabelo, me perdoa, tá? Né? Então, assim... Teve um delegado amigo meu aqui, pra complementar isso que você falou, que na entrevista falaram assim, doutor, sua esposa vai na praia e decide fazer topless. O que o senhor faz como delegado? A mulher perguntou isso pra ele, uma delegada. Não sei se foi a mesma. Mano! Se foi a mesma. Porque ele é de 2010, 2012, nesse concurso aí, deve ter sido. Aí ele falou, cara, deu aquela entalada aqui. Eu falei, e aí, Regis, o que você falou, meu? O que ele falou? Ele falou assim, olha, jamais eu poderia proibi-la, jamais eu poderia coibi-la. Bundão! Mentiroso! E foi o que a mulher falou, a delegada falou isso pra ele. Ele falou isso aí, não, porque é um direito, aí que você no cu. ela falou, vai se ferrar, rapaz, você vai fazer isso porra nenhuma. Outra coisa perguntou... Pode reprovar, só porque você falou essa merda aí, porra. Perguntou do café em cima do inquérito. Doutor, café em cima do inquérito, caiu o café no seu inquérito, qual a sua conduta? Tá lá um café, o investigador colocou um café em cima da sua mesa... e aí, com o que o senhor faz? Você tá brincando? Foi um negócio assim pra ele, perguntar dele, ele me contou isso aí, tá no podcast. Nossa. Aí ele falou, não, primeiro que na minha mesa nem vai ter café. Ué? A mulher falou, puta que... Você não toma café, pô? Não vai ter Você vai café. ficar segurando? Então assim, eu ia te falar, e esse tipo de coisa norteia o cara. Pra desestabilizar. Porque o cara não sabe se a pessoa tá brincando, se tá falando sério. Essa puta, meu. Ela me perguntou, essa foi a primeira pergunta, a segunda pergunta era da minha ficha de investigação social. Porque quando você mora fora do estado, eu morava em Curitiba. Uhum. A investigação social não é feita pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação social é feita pela Polícia Civil do Paraná. E aí os caras querem mostrar serviço, né, irmão? Pô, tá pensando o quê? Vem um ofício da Delegacia Geral de São Paulo, Departamento de Inteligência, pro Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Paraná. Os caras vão fazer aquele relatório monstro, né? Mostrar que a Polícia Civil do Paraná tem polícia, né? Os caras foram no colégio militar, foram na minha faculdade, falaram com meus vizinhos, puxaram tudo dos meus BO, foram na minha casa. Cara, na época eu tava fazendo o curso aqui presencial em São Paulo.
entraram no meu quarto. Oxe, Meu pai recebeu os investigadores. Ah, a gente pode ver o quarto dele. Porra, imagina se tivesse uns posters de mulher pelada lá, né? Uns negócios satânicos e tal, né? Entraram no meu quarto aí, porra, livro pra caralho, os pesos que eu usava pra fazer exercício. Aí, atrás da porta tinha um alvo, né? O primeiro alvo da minha vida lá, tal, com uns tirinhos. Os caras, não, tal, tudo bem, né? Aí, com a investigação social, me perguntaram de uma treta que eu tive com o vizinho. Eu já sabia que eles iam perguntar, né? Eu tava preparado pra pergunta do vizinho, pra pergunta do... O senhor é de Curitiba, tá fazendo o que aqui? E me preparado pra pergunta do porquê que você quer ser delegado. Essas... Ah, e mais uma. O senhor já acompanhou um plantão? Essa eu tava preparado também. Porque eu já sabia, né, de anos anteriores que podia me fuder. Então, pro meu vizinho, eu expliquei, né? Pô, o cara tem uma revenda de gás com efeito de petróleo ilegal, a gente fez diversos boletins de ocorrência, ele chegou a ser preso. Num determinado momento, ele tava lá descarregando o botijão de gás, a gente filmou, eu filmei, ele veio pra cima de mim, registrei o boletim de ocorrência e tal. Pra pergunta do... Você é do Paraná, tá fazendo o que aqui? Né? A gente fala, ó, excelência, eu nasci em São Paulo, minha família é toda de São Paulo, eu tô em Curitiba, né, por uma questão, minha mãe teve uma doença, né, foi aconselhada pelo médico para ficar com os familiares e tal, mas é isso, meu sonho é voltar para São Paulo. Boa resposta também. A outra era do plantão. Ah, o senhor já acompanhou um plantão? Já, excelência. No carnaval eu acompanhei um plantão da Delegacia de Vigilância e Capturas lá de Curitiba, né, tenho muito interesse em ingressar na Polícia Civil, queria saber como era o dia a dia, e eu fui mesmo, mano. Fui lá, cheguei na delegacia, chamei, né, me receberam lá, tinha um tira antigão, mano, pendurado na cinta dele, tinha um molho de chave, assim, ó, desse tamanho, porque lá tem carceragem, né. Aí ele chegou, eu falei, não, ó, tal, eu, né, sou candidato aí no concurso para delegado de São Paulo, queria acompanhar um plantão, né, pra poder entender. Ah, não, tudo bem, fica aí. Fiquei 12 horas sentado no banco lá, pra poder dizer que eu acompanho o plantão, né. Então foi muito interessante, assim, a prova oral em si foi super tranquila, eu tirei acho que 87 pontos. E quando ela perguntou pra você por que você queria ser delegado? Ela não perguntou, mas eu tava preparado. Se viesse essa pergunta... Eu ia falar assim, o que eu tinha ensaiado era, excelência, apesar de recém-formado, eu fiz estágio no Ministério Público no Paraná durante os 4 anos de faculdade, e lá eu trabalhei quase que exclusivamente com ações criminais, e tive a oportunidade de comprovar na prática que toda justiça criminal no Brasil começa no inquérito policial. Então a minha vontade é trabalhar com o inquérito policial para garantir a persecução penal. Legal. Tava ensaiado. Padrão. Tava ensaiado. Aí depois de se sair dali, os caras, beleza, pode ir embora. Você sai da salinha e vai pra sala onde vai ter a prova oral, né? Chega lá na sala da prova oral e fica esperando chamarem seu nome. Aí fui super bem na prova, respondi tudo certinho, tudo tranquilo. Imagina, tinha raciocínio lógico na prova oral. Nossa. O cara te dava uma folha assim, papel, uma caneta, pra você fazer uma conta, uma coisa assim. Informática na prova oral. Putz. Caiu tudo, né? Agora tá aí pra investigador, pra escrivão vai ter, né? Informática na prova oral. Porra. É foda. Tá bom. E aí, fui bem. A minha média total no concurso foi isso, 8 e pouco em todas as fases. Fui bem na prova oral. E aí, voltei pra casa, né? E eu não sabia o que fazer com a minha vida. Porque foram todas as fases, né? Depois vem o psicotécnico e tal. E você fica naquela, pô, agora tem que esperar chamar, né? Aí eu joguei Diablo 3. O último jogo que eu joguei na minha vida. Foi legal pra caramba. E é isso, cara. E entrei na polícia, velho. Isso que eu ia te falar. Onde é que você tava na hora que saiu Então, na verdade, a gente descobriu um pouco antes. Porque a gente tinha lá no PCI Concursos, tinha um Excel com todas as notas dos candidatos. Que o pessoal ia preenchendo. Tipo, tem o site hoje em dia que o pessoal vai colocando a nota lá. Como é que chama essas Olho na vaga. Olho na vaga, exatamente. Só que lá era feito com as publicações do Diário Oficial. Então era mais... Era real, era preciso, né? Aí, né, era tipo 11 horas da noite, saiu lá a atualização, eu olhei e falei assim, eu
tô com a 10ª nota. Acho que vai ser difícil eu perder 130 posições numa prova de títulos. Acho que vai ser difícil. Se bem que isso acontece. A prova de títulos de São Paulo é a mais bizarra do mundo. É a prova de títulos mais bizarra. Por que você fala isso, Paulo? Porque o nego sai de 50 e vira primeiro. Ah, tá. Nesse sentido. Por que ele vira primeiro? Porque ele teve notas excepcionais? Não, porque o critério de atribuição de ponto inclusive eu respondi um processo administrativo na corregedoria porque eu falei isso. Fui punido. Eu falei, olha, é um critério de atribuição de nota injusto. Prova de títulos não pode ser, não pode privilegiar tanto o cara que já é da instituição a ponto de impedir que os caras que são de fora da instituição ingressem. Né? Tem que privilegiar o trabalho policial? Sim, mas o cara sair de 50 e virar primeiro é bizarro. É bizarro. E é isso que acontece na prática. Né? Então, eu saí ali de 10º para 14º, né? O cara que estava em 20º foi para 30º, o cara que estava em 50º foi para 70º, e o cara que estava em 140, que estava dentro da vaga, foi para 200. Porque é um efeito sanfona, né? Vai empurrando todo mundo mais para baixo. Quanto mais para baixo na lista, uma hora você cai fora. Tem uma delegada conhecida minha que ficou com uma remanescente quanto isso aí. Então. Ela ficou fulo da vida, porra, não sei o que. Porque daí não é pós, mestrado e doutorado. É curso na academia de polícia. Tempo de polícia. Não sei o que. Não sei o que lá. Aí o cara junta 250 mil pontos. O cara que já junta um monte de pontos. Chamou logo a sua academia? Muito rápido, cara. Eu tomei posse... eu não lembro assim exatamente a homologação do concurso, quando que terminou, mas eu tomei posse 8 de agosto. E naquele ano, em 2012, estava tendo muito ataque do PCC, muito polícia sendo morto. E aí o governador era o Alckmin. Ele falou assim, não, eu quero esses caras na rua agora. Pra você ter uma ideia, o concurso de 2009, a academia durou 9 meses. O curso de formação. A minha durou 4. Menos da metade. Então a minha academia foi super rápida. Eu lembro, acho que novembro, dezembro eu tava trabalhando. Agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro, dezembro eu tava trabalhando. Eu fui pro Vale do Ribeira. Isso que eu ia te falar. Daí a gente começou com esse assunto, né? Você saiu da academia e foi direto pra onde? Juquiá, da Inter 6. Seccional de registro. Conhecia lá alguma coisa? Nada. Caiu de paraquedas lá. A minha lógica foi, minha família é de Curitiba. De Juquiá pra Curitiba dá 250 quilômetros. Tá. Relativamente próximo. 2 horas e meia tô em casa, né? Eu não tinha nada da vida, tinha 25 anos. Todos os meus bens se somavam a uma cadeira de estudo, um computador, uma mesa e 2 sacos pretos de lixo de roupa. Aí eu tinha a opção de ficar na capital. Eu não estava muito bem classificado na Cadepol, não. Eu devia estar entre 30º, era uma turma de 200. Eu devia estar ali nos 35, 36, eu acho. E aí tinha só 5 vagas pro interior na minha Cadepol. O resto era tudo decap e demacro. Aí eu peguei a primeira vaga para registro. Teve um outro colega que também escolheu ali a seccional de registro, que era o município de Miracatu. Eu tive uma aluna minha aqui, investigadora, que ela tá morando em Santa Catarina. Aí ela escolheu o registro pra trabalhar. Mas era melhor Guarulhos, né? Que tem aeroporto. Então, ela falou, não, porque eu vou pra lá, porque não sei o que. Eu falei, tá bom, você é sua estratégia. Vai como? Vai de carro até Curitiba, depois até Santa Catarina? Falei pra ela, mas beleza. Aí voltou, agora tá aqui. A família dela é daqui, né? Falei pra ela, né, acho que tava morando lá, não sei que rolo que deu lá, e agora tá pra cá. E, cara, a lotação é um inferno. Você não tem mobilidade. E não era concurso regionalizado o seu, né? Exatamente. Então você escolhe lá e, é aquilo que a gente falou. Os caras estavam há 30 anos lá. O investigador-chefe, escrivão-chefe, saíram da academia, foram pra Juquiá e ficaram em Juquiá o resto da vida. Então os caras sabiam tudo, conheciam a cidade inteira. O pessoal lá todo já era, antigo.
O The Inter é assim, no interior, o cara tá lá há muito tempo. Né? Ele não tá ali, que nem na capital que você chega, o cara rodou, em 5 anos rodou 10 distritos. Exato. Né? No interior não, o cara vai, fica ali. Fica o resto da carreira. É muito comum isso, muito comum mesmo. Eu acho que o único lugar que eu vi gente mais antiga do que no interior foi no departamento de homicídios, que tinha cara lá com 30 anos de homicídios. Porra. Você foi direto pro plantão, então? Eu fui Não, eu fui ser titular de município em Juqué. Direto já? Titularidade. Eu falo assim, vendo, bucha, eu falei, cara, não tem experiência. Total, cara, irmão. Porra, pra você fazer uma cagada ali. Eu nunca tinha pego um inquérito na mão. Na minha vida. E eu tinha 4 cartórios. Nossa. Eu nunca tinha tirado um plantão na vida. Eu não sabia abrir o RDO. Eu não sabia fazer flagrante. Eu tenho muita sorte. Eu tive o Cássio, que era o chefe dos investigadores, e o Neto, que era o chefe dos escrivães. O Neto é um gênio. Sabe? Um cara, trabalhador, inteligente, capaz pra caralho. O Cássio, experiente, inteligente, safo, sabe? E eu tinha 25 anos de idade, né? Eles tinham 30 de polícia. Isso que eu ia te falar, né, meu? 25 anos de idade. Moleque, pesava 72 quilos. Eu vi foto sua sem barba, né? E eu fico pensando assim, porque, porra, pros caras, porra, meu. Por que ele não? O delegado é um cargo de... Porra, eles não tinham delegado lá há anos. Há 5 anos não tinha um delegado. Que eu brinco, eu ali na minha carreira de escrivanato, dava bucha, passo pro delegado que ele vai saber se virar. Pau no cu dele. Basicamente, você que é delegado que se vire. Vou ter que falar com o doutor. Doutor, e aí? Faz o quê? E aí, faz o quê? Então, a minha sorte é que eu entrei numa delegacia que os caras eram experientes, eles estavam há muito tempo sem delegado, e isso é sofrido. É sofrido pra delegacia que não tem delegado. E vem um cara de outro município uma vez por semana assinar papel. Tá. Então, meu primeiro dia, né, na delegacia, eu cheguei cedo, chamei todo mundo, conversei primeiro com o Cássio, primeiro com o Neto. Eu falei, Cássio, o que você espera de mim? Neto, o que você espera de mim? E eles foram, assim, certeiros. O Cássio, doutor, eu espero que o senhor esteja com a gente nas ocorrências. Então deu merda, o senhor tá junto, deu bom, o senhor tá junto. Total. Tamo junto. O Neto, ele falou, Neto, doutor, eu só espero que o senhor esteja aqui. Porque a gente nunca teve delegado. Faz 5 anos que a gente não tem um delegado aqui que tá aqui todo dia. Então a gente tem que fazer tudo, tem que fazer às vezes. Né? Sim. Eu falei, não, fica tranquilo. Então, qual que é a merda do interior? É que você vira escravo, né? Eu era o único delegado da cidade. Então eu trabalhava das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde no expediente. Fechava a delegacia, vinha um plantonista para ficar na delegacia e eu ia para casa. Mas ali no QAP, né? Tocou o telefone. Segunda, 24/7. 24/7. Eu tive sorte porque na minha região tinha vários delegados antigos que falavam assim, Paulo, a gente organiza, né? Então são 4 municípios, um delegado responde pelos 4 e os outros 3 folgam no final de semana. Então você tinha 3 finais de semana por mês livres e um final de semana que você ficava com as 4 cidades na mão. Né? Então dava para descansar, dava para ir para Curitiba, porque também eu saía de Curitiba, eu saía da delegacia às 6 horas da tarde, 8h30 eu tava em casa jantando com meu pai. Entendeu? Voltava domingo depois do almoço. Então, mano, minha vida tava ótima, né? E só que você tinha essa questão, além do município, você tinha que tirar plantão na seccional. Nossa, sobrecarrega pra caramba, né? Eu falo assim, já teve delegado que eu fiquei com dó. No sentido assim, com todo respeito, doutor Rogério, gente boa pra caramba. Eu sabia que ele tava de segunda a sexta, das 9 às 19 na delegacia. E era tipo, uma sexta-feira, 1h30 da manhã, caiu um puta de um flagrante lá, eu liguei pra ele, mas eu liguei e falei assim, doutor, eu vou adiantando. Eu não queria nem estar te ligando, eu tô sendo honesto.
É que foi um pai que tentou estuprar. Meu, foi um caralho que se não trouxesse ia dar problema. Ia dar merda. Mas, ó, só pro senhor Cine, vem pra cá que a gente tá adiantando. E eu falo, eu lembro que ele chegou com a cara de cansado, cara. Ele, ontem de madrugada também já teve flagrante. E eu falei, quando dava... cara tá direto, meu. E quando dava em 2 cidades ao mesmo tempo? Nossa. Aí você ligava pro escrivão 1, faz isso, ligava pro escrivão 2, faz isso, passava num, assinava lá, ouvia lá, passava no outro, assinava, ouvia. E a assinatura final é sua. Já era de manhã. Na época era papel, né? Já era de manhã. Então, assim, foi... Cara, pra mim, trabalhar no interior, ali, Juquiá, foi muito bom, porque o pessoal era muito unido, sabe? Era todo mundo junto, todo mundo fechado. E aí eu fui de Juquiá, quando foi criado o The Inter 10, em Araçatuba, o seccional foi promovido a diretor. Uhum. Então, o seccional era o Dr. Severo, e ele foi promovido a diretor do The Inter 10. Aí eu fui com ele. Aí eu fui para 540 quilômetros de São Paulo. Nossa. Para trabalhar num município que era 2ª classe, tinha 2 delegados, eu e mais um, numa cidade de 30 mil habitantes. Era o dobro de Juquiá. O dobro de problema. Só que aí eu tava longe de casa. Aí eu fiquei 1 ano sem ver meu pai. Eu não tinha como. Nossa. Eu tinha que ir até São Paulo pra pegar um voo, pra ir pra Curitiba, pra voltar, pra pegar... Não tinha como. E quem acompanhou as suas redes sociais, que foi o meu caso, e de outros tantos aí, viu o quanto você era ligado pro seu pai. Demais. Na academia, quando eu saí de casa, ligava pro meu pai todo dia no Skype, mano. Todo dia ligava pro meu pai no Skype. Seu pai é super gente boa, simpático, um cara bacana, você viu que era um cara desenrolado. Você já viu meu irmão, o André? Já, o pessoal falava que era seu filho. André hoje tem 16, 17 anos. Na época ele tinha 6. Ele ficou 1 ano sem falar comigo. Putz. Doía pra ele. E foi ele que fez aquele desenho. Eu lembro que você postou um desenho. Nossa, lindo, cara. Lindo. Tipo, ele colocou Paulinho, delegado, não era isso aí? É o distintivo. Eu vi isso aí, eu lembro. E o meu pai chamava ele pra falar comigo, ele sentava no colo do meu pai no Skype, ele não falava comigo. De sentido, sabe? De eu ter abandonado ele. Imagina, eu estava na faculdade quando ele nasceu, eu tava todo dia com ele, né? O tempo todo. E foi muito difícil, assim, o período em Guararapes foi muito difícil, porque era muito longe de São Paulo, muito longe da minha família. Foi 1 ano ali. 1 ano ali. Mas o trabalho em si era legal, Paulo? Ali. Eu sempre gostei, cara. Porque eu gosto de trabalhar. Sabe o que eu te falo isso aí? Envolvente. Porque tem gente que fala assim, eu, por exemplo, que eu falei pra você, eu tentei vir pra São José, logo que entrei, não consegui, e depois caí em Santa Isabel. Cara, foi... aqui? Santa Isabel, 40 minutos aqui. Cidadezinha do interior, 60 mil habitantes. 60 mil é grande, bicho. Eu saí de Guarulhos, fui pra lá por permuta. E, cara, eu recebi várias propostas de vir pra São José, eu não quis. Porque tava numa equipe legal, gostava do município, conhecia os casos da cidade. O pessoal tratava bem. Eu falei, vou mexer nisso pra quê? Eu mexo, depois vou trabalhar do lado de casa. Já ouvi relato do cara que fica desmotivado pra caramba. Prefiro ficar aqui, andar um pouquinho a mais, mas... E por isso que eu te perguntei lá, porque às vezes a pessoa fala, eu tava lá, mas não gostava. Eu gosto de trabalhar. Trabalhar pra mim é muito prazeroso. Então, a polícia te proporciona isso. Se você deixar, se você trabalhar o quanto a polícia quer que você trabalhe, você trabalha 24 horas por dia. Sabe qual que é uma loucura que eu percebi, Paulo? Você me corrija se você não assistiu isso aí. Que no trabalho da empresa privada, você fica contando os minutos pra ir embora. O polícia, a mulher tem que ligar pra ele e falar, ô malandro, vem embora pra casa, você vai pra casa. Igual o que você tá dando aí, Joe. Exato. Né? Eu nunca vi uma profissão que o cara faz isso aí. Geralmente... É porque é uma satisfação diferente, né? O polícia, ele ganha 2 salários. Ele ganha o salário, né? O olerite lá, que pinga todo mês, que é desproporcionalmente merda. E ele ganha o prazer de fazer aquilo que ele acha legal. Tesão. Total. Nenhuma profissão é assim, mano. Não. Você acha que contador tem tesão de fazer imposto de renda? Você não vê contador fazendo selfie, tá ligado? Tipo assim, olha... Nossa, olha aqui, ó, 50 declarações hoje, foi top pra caralho. Né? Dentista, caralho, furei aqui, ó. Olha o dente que eu cheguei, tá aqui. Né? Você não vê, essas pessoas não têm a satisfação que a gente tem. Porra, o Diego é motorista de blindado, mano.
Tipo, imagina que top ele sei lá, num aniversário de amigo. Ah, o que você faz? Sabe aqueles blindados lá? Então, eu dirijo um tanque. Comum, né, meu? Dirige um blindado. Tanque de guerra. Porra. Né? Porra. Mano, como que você vai competir com isso, né, mano? Não dá. O que você vai falar? Então, eu sou... eu sou advogado. Tá bom. Acabou ali. Acabou. Eu falo, e o engraçado da carreira policial é que a gente pega umas paradas muito diferentes, cara. Porra, aquilo ali sempre me... Pra você ter uma ideia, um dia eu tava lá no cartório, pá, daqui a pouco escutei uma gritaria lá embaixo. Sempre assim, né? A gritaria lá. Aí você vai lá ver o que aconteceu. Aí chegou lá, eu falei pro investigador, e aí, meu, o que aconteceu? Não, é que essa mulher aqui, ela é russa. Eu falei, como assim, meu? Ela é russa. Eu falei, ô polícia, você tem 20 anos de casa, tinha a mulher te engabelar? Não, tá aqui o passaporte dela. Uma russa conheceu um brasileiro através do bate-papo da UOL. O cara comprou a noiva. Ela mandou grana, ele comprou um carro aqui. Mentira. E ele ia casar com ela, prometeu casar. Aí ela pegou, saiu da Rússia. Fala real, é gata? Não, a Rússia é conhecida pelo armamento, era canhão. Era canhão. Aí ela veio. E aí eu peguei e olhei o passaporte, tanto que eu quase... Vai ser um bom corte, irmão. Canhão. Canhão. Eu quase tomei uma alcohol por causa disso aí, porque eu me meti nos stories. Só que eu não fiz a parte dela. Aí minha mulher falou, meu, tira essa porra tira agora, meu, vai dar ruim pra você isso aí. Eu falei, mas por quê? Tá escrito em russo. Na minha cabeça. Eu falei, tá escrito em russo, ninguém vai ler. Saber o que aconteceu, saber quem é ela. Aí, eu lembro que o cara falou assim, meu, era um cara, tipo assim, com todo respeito. Sabe esses caras capial? Mas cara da roça mesmo. Aí na minha cabeça ficou várias incógnitas. Primeiro, mas como é que ele falava russo com ela? Tradutor. Segundo, como é que ela entrou nessa história? Ela mandou em euro, ele comprou um Palio. Inclusive o Tira falou assim, não, se quiser passa o Palio pro meu nome que eu vendo, te dou o dinheiro. Eu falei, nossa, cara. Eu falei, meu, o golpe do golpe, meu. Aí eles discutiram lá. E ela, quando ela queria falar, sabe o que ela fazia? Eu descobri nesse dia. Tem um aplicativo no celular que você blá, 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 blá. Aí você faz assim, ó. Ela fazia isso, blá, 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 blá. E fazia assim, eu quero ir embora, mas quero meu dinheiro. Tem até sotaque. Sim. Daí eu falei assim, porra, cara. E aí aquela situação toda, e eu achei engraçado aquilo ali. Eu tava feliz com aquela situação. Falei, caralho, cara. Que louco, que loucura, velho. Cara, onde é que você pega uma situação dessa aí? Eu lembro que eu participei da prisão, né, da investigação e da prisão dos pais do Ezra, que era um menino africano. Os pais dele eram africanos também. Ele, na verdade, o pai e a mãe eram africanos, mas ele era filho só da mãe, né? Era padrasto e mãe. E aí o padrasto bateu no moleque, matou ele. E quando eles perceberam que ele estava morto, eles colocaram ele num freezer e fugiram para a África. Yes. Só que o freezer era 220 e estava ligado no 110. Aí não gela. Sim. Aí o moleque começou a feder. Aí abriram, acharam o moleque, câmera, tal, não sei o que, pá, investigação. Aí pedimos a prisão e fizemos difusão vermelha do mandado na Interpol. Aí, dali, sei lá, 2, 3 semanas, a PF fala, ó, cataram os caras lá na África, a gente tá indo buscar. Os PF foram, trouxeram, aí largaram na nossa carceragem e eu fui trocar ideia com os caras. Só que os caras não trocam ideia em português. E aí? Aí troca ideia em Foi no inglês. Foi no inglês. Troca ideia no inglês. Muito louco, mano. Muito louco. Então, onde é que você tem esse tipo de experiência? Não existe isso aí. O cara que roubou o pedaço do cachorro. Oi? Eu peguei um cara que roubou o pedágio usando um cachorro como arma. Oi? Chega na delegacia, tá os PRF lá, é um cachorro. Eu falei, e aí? Roubo. Roubo de cachorro? Aí eu olhei e falei, não. O cara chegou com o cachorro no pedágio ali, passou de Jacareí, chegou pra mina no pedágio e falou, ó, dá o dinheiro aí, senão ele vai te morder. E o cachorro... A mina, porra, violento ou grave ameaça exercida por intermédio de um cão. De um cão. Aí mais uma que eu filmei também, joguei no Stories. Deu corró? Não, mas quase. Aí, sou bonzinho. Corró, mano? Tomei por causa de outras coisas. Velho. Só eu tomo corró nessa já tive denúncia no MP, denúncia no PGE. Já tive uns dissabores aí. A gente precisa fazer essa daí, caso engraçado, não foi. Esse aí não foi, porque se fosse, seria engraçado. Tanto que eu falei assim, e agora, meu, o que eu faço com o cachorro? Vou perguntar pro delegado.
Por que eu vou fazer pressão? É a arma do crime, tem que periciar. Igualzinho, cara. Vai periciar, ver se ele é bravo. Eu falei, vou pôr ele num saco, vou mandar ele pro C, entendeu? A arma do crime. Potencialidade lesiva, entendeu? Se não for raspado. Eu falei, cara, porra, velho. Então são coisas assim que não existem em outro lugar. E isso não tem livro, né? Não. Aí entra a bucha do delegado. Doutor, e aí, que não faz com o cachorro, que não faz com o cara? Porra. Então, assim... eu já fiz termo de soltura de passarinho. Termo de... Porra, isso aí é novo, hein? Porque a ambiental chega lá com uma caminhonete cheia de passarinho. Ah, tá. Em armadilha. Uhum. Os caras estavam caçando passarinho. Acho que pra vender, né? Passarinho que canta, coisa assim, exótico e tal. Não exótico, mas tem até competição. Acho que é de Curió, não é? Tem competição e tal. E o cara tava lá cheio de passarinho. Aí... falei, mano, vou fazer o que com essas porra desses passarinhos? Quer saber? Vamos inovar aqui o ordenamento jurídico. Vamos fazer um termo de soltura de animal silvestre. Vai na delegacia, abre as gaiolas, deixa os passarinhos voar. Porra. Carne de caça. Já aprendeu carne de caça? Carne de caça? Tatu, paca, viado. Porra. Lá no Vale do Ribeiro o povo caça, irmão. Então, lá o que eu já fiz é boletim de coisa de furto de porco, furto de galinha. Aí eu disse, tem nota fiscal? O cara, que isso? Não tem nota fiscal. E pra você explicar pro mateiro lá que tatu não é bom, que dá... não, como é que é? Tatu, acho que é leishmaniose. Como é que é o nome da doença que cai os dedos? Lepra. Tatu carrega lepra. É depositário, não é dor nas costas, não, dá lepra. Tatu, paca. E o pior era o tiro falando, não, doutor, carne de tatu é bom pra caramba, não sei. Ficava no freezer lá, cara. Depois fazia termo de destruição e tal. Insano. Verdade. Pegou muito caso polêmico no começo da carreira, Paulo? É que no interior, polêmica é diferente, né? Assim, um homicídio numa cidade de 15 mil habitantes é o acontecimento do ano. Para né? a cidade. Nossa, mataram fulano. Mas é uma ocorrência aqui em São Paulo, dá 3 por dia. De lá você já foi direto pro DH? Direto pro DH. Eu saí de lá. 2014. Outra realidade, né? Nossa, não, foi porque eu cheguei no DH que eu comecei a dar aula. Isso que eu ia falar, onde é que chegou? Porque hoje em dia, pô, você tem um puta nome aí no Brasil inteiro. Não, porque eu comecei a ter vida. Então, eu não trabalhava mais 24 horas por dia. Eu ia pro departamento, deu horário, acabou. O que eu vou fazer? Das 6 às 10 da noite. Sim. Né? Aí eu comecei a fazer consultoria de cinema e televisão. Eu já gostava de tiro, já tinha feito vários cursos de tiro com instrutores internacionais. E aí um amigo meu me chamou e falou assim, Paulo, eu vou dar uma instrução para atores da Globo. Você quer participar? Eu falei, quero. Aí participei da instrução, os caras gostaram de mim. A gente tá trabalhando numa série de televisão, você não quer fazer a consultoria técnica e tal? Era uma série policial. Eu falei, faço. Aí trabalhei na consultoria com eles. Aí depois fiz um filme, também a mesma coisa, ator e tal. E aí, aí a Raquel Galinatti me convidou para dar aula. Ela falou, Paulinho, amiga da minha colega de turma, falou assim, Paulinho, eu fui convidada para dar aula nesse cursinho aqui, mas não tem como encaixar na minha agenda. Você quer assumir? Eu quero. Aí fui. Aí comecei a dar aula. Nunca. Qual disciplina que era na época? Lei orgânica. Lei orgânica tá possível. Eu sempre quis dar aula. Tipo, quando eu ia pra faculdade, quando a aula era merda, eu ficava olhando a aula e pensando assim, pô, se eu fosse professor, o que eu faria de diferente? Sim. Né? 207 de 79. Porque meu pai era professor. Meu pai era professor de física no colégio militar. Minha avó era professora, minha mãe era professora. Então eu sempre tive em casa um tom professoral. O meu pai, ele não me falava assim, você tem que comer isso daqui. Come aí. Ele falava, filho, veja, isso aqui é proteína, né? São tem beta-caroteno, tem não sei o quê, e aí, né, são os bloquinhos de construção aí dos seus músculos e tal. Meu pai sempre foi assim, né? Sempre foi muito, muito professoral. E aí, pra mim, foi muito legal. Quando eu tive a oportunidade, eu falei, eu nunca dei aula na vida, né? Eu conheço a matéria, eu quero dar aula, mas nunca dei aula. Ele falou, não, você tem tempo para preparar
né? Preparei a aula, fiz uma aula teste, o pessoal gostou. Aí eu comecei. Aí surgiu a oportunidade de dar aula de medicina legal também. Era no presencial. No presencial. Tá. Eu acho que o primeiro curso que eu dei aula foi o LFG. Saudoso Luiz Flávio Gomes. Ou o LFG ou o FMB. Eu dei aula nos dois, mas eu acho que primeiro foi no LFG, depois no FMB. Eu lembro de ver você no FMB. Eu lembro disso, eu lembro. Aí depois do FMB eu dei aula no Federal Concursos, na Paulista. E eu fui o coordenador. E era bem como estava agora, assim. Era tipo pré-edital, assim, né? Então a galera vindo e tal. Aí, janeiro de 2018, eu fui pro Estratégia. Legal. Aí agora Que tô lá 4 anos. Aí eu te falo uma coisa. A gente tem uma professora aqui que foi pro Estratégia, você acredita? Quem? Priscila, de Geografia. Tá pra esse televestibular. Ah, legal. E é engraçado, era professora de Jacareí, Geografia e História. Ela fez aquele concurso dos professores? Foi. É. Olha como é que o mundo é, cara. E aí, ela tava dando aula em cursinho, eu falei, você não quer dar aula pra concurso? Pô, eu tô precisando, né? Porque eu tava com turma pra militar, turma pra civil. Trouxe ela pra cá. Pô, a mina, você colocava ela em direitos humanos, atualidades, a mina, e simpática, estudiosa pra cacete. E aí eu falei, cara, essa menina é um talento. Tanto que quando ela foi embora, ela chegou pra mim triste, falou, um curso grande me fez um convite. Eu falei, mas vai com Deus, vai pra cima, vai firme, porque, se eu gosto da galera que tá aqui comigo, eu tenho que querer bem essa pessoa. Com certeza. E aí eu te faço uma pergunta, Paulo. Por exemplo, você tem muito professor hoje em dia, no entanto, você tem poucos que se destacam nisso aí. Porque acho que o que destacou você de se tornar popular foi professor, digamos. Com certeza. Mais que delegado. Desculpa, muito mais. Não, muito mais. Eu entrei no Instagram em 2014, né? Eu não tinha nenhum seguidor. Foi quando eu comecei a dar aula. Porque o aluno, ele quer conteúdo, né? Ele quer saber quem é o professor dele, Total. Ele quer fazer pergunta, ele quer interagir, né? Até 2018 eu respondia 100% dos meus directs, irmão. Até 2018. Era você mesmo. Se o cara recebesse, ele era você. Meu Instagram nunca foi gerenciado por outra pessoa, sempre fui eu. E até 2018 eu respondia tudo. Eu lembro exatamente, foi acho que fevereiro ou março de 2018, eu tava nos Estados Unidos de férias, foi a última vez que eu tirei férias. E aí eu virei e falei, eu não vou mais conseguir. Eu acordava 1 hora mais cedo pra responder direct. Eu falei, eu não vou mais conseguir. Ficou impossível. Foda-se. Agora eu respondo o que dá. E quando estourou? Cara, o nome Paulo Bellinski? Eu não acho que teve um momento, assim. Eu acho que foi gradativo. Foi sempre gradativo, foi um crescimento orgânico. Eu acho que quando eu entrei na Estratégia, eu tinha, sei lá, uns 40 mil seguidores, uma coisa assim, que era muito pra época. Uhum. Né? 40 mil no orgânico é bastante gente, né? Bicho, esse pá não era isso não, viu? Era mais? Não, era menos. Porque eu lembro, muita gente me pergunta assim, Paulo, por que você segue, né? Eu pergunto porque chega uma hora que você fala assim, porra, agora a galera te reconhece na rua. Começa a te abordar, começa a te parar, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu sigo 7.464 pessoas. Nenhum perfil grande é assim. Já percebeu? E segue um pouquinho. É tipo 10 pessoas, 5, 10 pessoas. Por que eu sigo isso? Porque na época, você precisava ter 10 mil seguidores pra conseguir colocar o link do Arrasta pra cima. Você lembra dessa época? O link, eu queria aquela porra lá, meu. Então, aí eu tava, tipo, no limite. Aí o que eu fiz? Eu loguei a minha conta do Instagram no Facebook de um amigo meu e pus pra seguir todo mundo que tava naquele Facebook. Na esperança que alguns me seguissem de volta, entendeu? E aí até hoje essa galera tá lá. Talvez nem tenham seguido de volta. Não, mas tá lá. De vez em quando eu olho uns bagulhos assim de crochê, de vó, no meu feed. Eu falei, mano, por que eu sigo essa pessoa, né? Porra. E aí então você começou a crescer. E aí o pessoal começou a te abordar. Acredito, te abordar na rua, né? Não, assim... O óbvio, né, que o grande salto de seguidor que aconteceu na minha vida foi a tentativa de homicídio. Isso aí é certo. Isso que eu ia falar. Coisas boas e ruins por conta da polêmica. Ali, quando eu entrei, quando eu tomei os tiros no dia 20, eu tinha 250 mil seguidores. Quando eu voltei pra casa, uns 15 dias depois, eu tinha 500. Dobrou. Né? Só que esse não é o seguidor bom. Sim.
Esse não é o seguidor que tá ali pra, né, pra ver o seu conteúdo. Esse é o cara que é curioso. Então, por 1 ano e meio, tudo que eu ganhava eu perdia de seguidor. Eu não cresci. Porque era aquele curioso indo embora. Ele deixava de seguir. Por mim, tem 1000 pessoas por dia que deixam de me seguir no Instagram. Sim. Né? E ele só cresce porque 1000 deixa de seguir, mas 1.400 começa. Então, cresce 400. Né? Mas tem, um período ali que eu fiquei só perdendo seguidor, eu só ficando no 0 a 0. Porque saía 1000, entrava 1000, saía 1000, entrava 1000, saía 1000, entrava 1000. Porque eu lembro quando deu essa polêmica aí dos tiros, a coisa bipartiu. Você tinha quem era a favor, você tinha a galera que tava detonando. Mas os dois seguiam. Os dois seguiam. E ainda eu lembro de falar assim, falei, que quando você entra na polícia, a primeira coisa que você aprende é o seguinte, ninguém tava lá pra saber, só o cara sabe. Vocês querem ficar falando? Irmão, mas o brasileiro é especialista em tudo, né? Os caras já... Pelo amor de Deus. Porra! É só você ver papo de futebol, quando agora vai ter Copa, né? Você vai ver, não, eu acho que a convocação devia ser essa. Mano, quem é você pra escolher os jogadores do time? Qual que é a sua formação, né? Qual que é a sua experiência, né? Ah, não, bom, eu acho que tinha, escalaram fulano, devia ser... Isso é assim, o exemplo perfeito da mentalidade do brasileiro. O brasileiro, ele não acha, ele tem certeza que ele pode opinar sobre todos os assuntos da face da Terra. Se eu perguntar aqui agora... Como é que é o seu nome, irmão? João. Se eu perguntar aqui agora pro João, qual a sua opinião sobre Bitcoin? Ele pode não saber nem o que é essa porra, mas ele vai falar alguma coisa. E esse aí fala. Rei do Tinder. Né? É o rei do Tinder? Rei do Tinder. Outro dia, só fazendo um adendo, delegado, tá? O doutor Rafael até estava aqui agora há pouco. Professor, um amigo, me ligou, falou, Luiz, seguinte, eu tô numa balada aqui, e, cara, acabei de encontrar um corpo aqui de um colaborador seu lá. Louco. E aí eu ainda brinquei, e na hora eu fiquei sério, falei, como assim corpo, Rafa? Daí ele mandou a foto, João caído. Bêbado. Trêbado. Em coma, o corpo. Com manchas de sangue próximo à região anal. Foi essa a descrição. O de bêbado tava no laudo, irmão. Cara, fez o delegado levar ele embora, cara. O delegado pegou ele, levou na porta de casa, teve que chamar a mãe dele. E ele falou, só tô fazendo que eu te conheço, hein, Luiz? Que se você largar lá, os caras iam comer a bunda dele. Você tá me devendo, né? Você tá me devendo. Não, o menino é bom, cara, trabalho legal, traz de volta. Vou cobrar esse favor, traz ele de volta. Vou cobrar esse favor aí. e a gente fala assim, a publicidade é legal, e aí eu te faço uma pergunta, mas tem um lado bom e tem esse lado também que você falou, do pessoal, os especialistas de... É assim, tem gente audacioso, né, cara? Hoje eu conversei com o Felipe, do Fúria e Tradição. É um grande amigo meu. Faz uma semana que eu tô tentando ligar pra ele, mas não tenho tempo. Aí hoje eu gravei uma aula de manhã e sobrou 10 minutos. Aí eu liguei pra ele e falei, Felipe, tá acontecendo isso assim na minha vida. Aí a gente conversou, ele, né, analisou a situação. Ele falou, Paulo, é uma questão de perspectiva. Você tem que dominar a perspectiva. Né? O cara tá estudando pra concurso, tá fudido, tá sem dinheiro e tal. Ele pode pensar, tô estudando para concurso, tô fudido, tô sem dinheiro. Ou ele pode pensar, cara, a minha vida pode mudar amanhã. É isso, é perspectiva. É exatamente a mesma situação. Aquele bagulho da garrafa meio vazia ou meio cheia, é exatamente isso. Não é papo de coach. Mas eu te faço uma Tudo pergunta. na sua vida é isso. Eu tenho todas as desculpas do mundo pra ficar na cama o dia inteiro. Eu só tomo no cu, irmão. Eu lancei a candidatura, uma semana depois a minha mulher diagnosticou com câncer de mama. Aí começa a fazer químio, aí não sei o quê. Aí, mano, estamos fazendo campanha aí que nem louco, tal, dia e noite, né? Acaba o recurso. Ah, tem que fazer tal coisa. Porra, tem que correr atrás. Tudo é desculpa pra você entrar em uma depressão profunda e nunca mais sair dela. É perspectiva. Eu posso pensar, porra, tomei 6 tiros, me fudi, tô aí, caralho, não consigo andar, não sei o que vai ser da minha mão, tô numa merda, né, meu pulmão não funciona. Ou, porra, que bom que eu tô vivo, né, quem sabe Deus quer que eu faça alguma coisa boa nessa vida. É perspectiva. Isso foi depois? Ou você já tinha essa mentalidade antes? Ah, irmão, eu sempre fui por mim,
Assim, sabe? Eu sempre fui por mim no sentido de nunca deixar a pressão externa, né? Daquele tipo assim, faz isso não, cara, vai ser ruim pra você. Uhum. Faz isso aí não, você tá aparecendo demais. Fica quietinho. Dá um tempo, Paulo, dá um tempo. Pega leve. Eu nunca fui desse. Uhum. Eu sempre fui de não, eu vou fazer. É o certo, eu vou fazer. É o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer. É isso que eu vou fazer. Ah, mas e se der corregedoria? Vai dar corregedoria. E se der punição? Vai dar punição. E se te mandarem embora? Vamos mandar embora. Eu não vou... Irmão, eu nunca deixei de fazer alguma coisa por medo. Eu nunca deixei, nem na polícia, nem como professor, nem como... Né, quanta gente você conhece que deixa uma oportunidade de passar por medo? Total. Ah, não vou fazer essa prova porque eu não tô preparado. Quantas pessoas... É só ver nível de abstenção. Na hora que o cara se inscreve no concurso, ele paga a inscrição, ele tá crente que ele vai fazer aquela prova. Ele vai passar. E aí chega no dia da prova, ele não vai. Né? O Diego fez uma prova esses dias, né? Falou, porra, só tem uma vaga, vai ser difícil pra caralho. Não vou fazer. Não, vamos fazer, mano. Vai fazer essa prova. Fez a prova. Foi foda? Foi. Mas fez. Eu falo porque esse projeto aqui, Paulo, pra você ter uma ideia, meu sonho era ser policial e dar aula. Ponto final. Aí passei no concurso, agora vou dar aula. Entreguei meu currículo. Quem quer dar oportunidade? Bunda rachada, não tinha nem formação jurídica, não tinha nada. Aí eu falei, quer saber, não vou aceitar isso não. Vou montar meu próprio curso, vou me contratar. Se for uma contratação ruim, eu demito. Eu me demito. Agora, se for boa, e aí eu comecei com 5 alunos. E hoje eu falo, a gente é uma gotinha no oceano. A gente tá aí tentando fazer um trabalho legal de ajudar a galera. A gente é especializado em Polícia Civil, a gente não faz outra coisa. Então, assim, de 5 hoje para 5 mil... É coisa pra caralho. Muita coisa, cara. Falar pra você que eu esperava isso aí, não esperava. Eu lembro de falar pra você, de ter só fazendo um link que você contou. A minha primeira turma de instrução de tiro, eu tinha 7 alunos, 4 pagantes só. Porra. É que eu falo. E assim, eu tive problema no coração, né? Passei por uma cirurgia, fui pra UTI. Por isso que eu te perguntei o antes e o depois. Porque quando eu tava na UTI, a primeira coisa que eu aprendi na vida foi a seguinte. Mas foi culpa da polícia, né? Foi culpa minha. Tomava o tal dos asteroides lá, deu problema, Era muito louco, né, cara? Tomava energia pra caralho, pré-treino. Aí um dia o coração inchou, deu pleno ventrículo, deu tipo pré-diabetes, labirintite, coração inchado, com problema no ventrículo, uma arritmia extracístole fodida. Eu tive que fazer a cirurgia, tipo, dia 4 de janeiro eu tava fazendo essa cirurgia. Deu complicação, peguei resistência, anestesia, acordei no meio da cirurgia, fui pra UTI, acordei na UTI, eu nem sabia onde eu tava. E a primeira lição que eu aprendi nisso aí, e eu falo essas situações de quase morte, que primeiro eu achei que fosse morrer. Agora, e o médico botou um pânico. O médico falou, você vai morrer, e bem feito também. Não encheu o cu de anabolizante, agora vai se fuder. Entendeu? Tá tomando esses negócios. Agora sim, falou pra mim, agora segura o rojão. Aí eu falei, pô, o médico não podia falar segura o rojão, peraí. E aí, então eu fui lá pra UTI, e eu falo que ali na UTI, cara, a primeira coisa que eu aprendi, eu conhecia gente pra caramba aqui em São José, ia pra muita festa, pô, era fortão, ia nas festas, tudo financiado, tudo roupa, parcelada. Mas eu tava no hype top aqui da cidade. No topo da Quando onda. eu tava lá, que eu perdi 10 quilos, que eu tinha perdido o trampo, que eu quase morri, só tava minha mãe, e ainda falei assim, mãe, teve briga lá embaixo pra subir? Minha mãe falou, não liberei ninguém subir. Não foi ninguém, irmão. Não foi ninguém, só foi ela. Tá entendendo? Então naquele dia eu aprendi o valor das pessoas ali. E aí eu saí dali e falei, cara, se Deus me deu uma oportunidade nova, porque eu fiz aquela merda. Eu causei, Paulo. Eu tenho total ciência disso aí. Que nem no seu caso, não foi você que causou. Eu tenho convicção disso. Agora, no meu caso... Cara... eu digo assim, eu procurei por aquilo. Mas teve o antes e o depois. Não, mas tem milhões de pessoas que tomam bomba no mundo e ninguém tem esse problema. Você não pode dizer que existia causa e efeito. Não tinha previsibilidade da sua conduta. Já era algo já pré-existente ali, só isso. Sabe aquele negócio de mãe? A mãe falou, isso aí vai dar merda, isso aí vai dar problema. Mas falei, mãe, isso não joga, não é nada. Não tem chance de dar merda. Fala um bagulho que você faz na sua vida que não tem chance de dar merda. Pisar no chão, Mas a minha perspectiva de... total. Mas a minha perspectiva de vida é outra. Sacou? Isso aqui, esse momento aqui pra mim é importante, sacou? O momento que eu saio ali, que eu vou tomar um café é importante pra mim. Se for ruim, cara,
pessoa. Se foi bom, mereceu. É bem isso aí. Por isso que eu falei, aí mudou. Na época, pô, eu era meio ateu, entre aspas, não acreditava em nada. Opa, Depois o cara fica crente rapidinho, Fica, né, bicho. bicho? Quando o avião cai, meu. Não sei, não tem ateu Os ateus gritam, ai meu Deus. Não, exatamente. É exatamente isso. E eu falo, e já pra mim já é engraçado. Você tá num lugar e alguém me reconhecer. É legal pro Cara, cara. pô, eu falo, pô, isso aí que eu tenho uma proporção pequena, cara. Legal. Né? E eu falo, imagina pra você que tem uma proporção gigante, que acho que não tem lugar onde você não é conhecido, né? Muito difícil. Cara, é que eu também frequento, assim, né, lugares que são meu nicho, né? Claro. Mas, assim, a gente foi na Paulista esses dias, uma segunda-feira, nada a ver, e galera, ô, Vinícius, caralho, Vinícius, é legal. Cara, Não, porque eu falo assim, eu conhecia. Eu via lá seu sobrinho, o André, eu via lá seu pai, eu via o desenho. Cara, eu vi quando você foi treinar com o Xerife lá nos Estados Unidos, você foi fazer o bagulho lá. E é engraçado porque, tipo, eu te conhecia, mas pô, o Luiz existe, nem sabia que eu existia, meu. E esse é o lance da coisa, as pessoas te conhecerem e você não saber quem é. E a pessoa na rua, às vezes... Agora o 7 de setembro foi um divisor de não, o 7 de setembro foi surreal. Por quê? Né? Foi surreal. Eu não conseguia dar 10 passos, cara. Sem alguém me reconhecer e pedir pra tirar uma foto. 1.500 fotos, com certeza. Com certeza absoluta. Foi surreal. 7 de setembro foi... Assim, claro, ali é nicho. Né? Ali é a direita. Sim. Né? Não tem nenhum esquerdista lá. Mas eu fui muito reconhecido. Foi muito legal. Assim, eu fiquei impressionado. Foi do caralho, assim. Aquela galera é uma galera muito boa, né? E agora a gente tá viajando os clubes, né? Ontem a gente foi pra onde? Araras. O clube, meu, uma estrada de terra, longe pra caramba, uma chuva do caralho. A gente tava entrando no clube, falei, não vai ter ninguém, mano. Não vai ter ninguém. Porque a gente tem essa expectativa, né? Que você vai num lugar e você fala, porra, tem que ter uma galera lá. Não, eu falei pro Diego, não vai ter ninguém. Ele, vão apostar? Ele falou, vai ter 5 pessoas. Você falou isso pra ele? Cara, tinha o quê? 80? Uns 80 pessoas ali. A gente conta por cima ali, né? Então, assim, eu acho que o cara só acostuma com isso quando ele fica assim, nível Eduardo Bolsonaro. Sabe? Nível Bolsonaro. Antes disso, eu acho que não acostuma, cara. Não acostuma. Em Santos eu tinha uma praça de alimentação. Uma segunda-feira, 10 horas da manhã. Num shopping. Parou. Fez uma praça de alimentação inteira, era Era uma nossa. loja no shopping. O Bi levou tudo para a praça de alimentação. Uns 100, 150 pessoas. Que eu falo assim, quantas pessoas já optaram por seguir um caminho correto? Quantas pessoas já saíram, às vezes, de uma cama de hospital porque viram ali, se motivaram ali? A gente não tem noção da potência que aquilo ali tem, né? Porque... Então, mas ou quebra ou faz, né? Ou quebra ou faz. Eu acho que essa é a verdade. E aí, cara, eu acho que o ponto principal é a escolha de não desistir. Eu falo muito sobre isso porque é o que eu tô enfrentando agora com a Carla, né? Ela me falou isso quando a gente começou a namorar, né? Eu falei, ó, minha vida tá desmoronando, né? Eu tô aí começando uma campanha política, uma coisa insana, tal. Eu não sei se eu vou ter emprego em um mês. Eu posso me eleger ou eu posso perder tudo. Né? Você realmente quer ficar nessa furada aí? Ela falou assim, Paulo, você só não pode desistir. A única coisa que vai fazer com que eu não queira mais estar com você é se você desistir. Total. Você promete que você não vai desistir? Eu nunca vou desistir na minha vida. Nunca. Então acabou. Forte. E aí agora, né? Ela com câncer, fazendo tratamento, quimioterapia, fez quimio hoje, tá na academia. Fez quimio de manhã e tá na academia à tarde. Eu falo, pega leve e tal. Ela, não, tá lá, mete um treinão. Eu vou raspar o cabelo dela no domingo, cara. Puta. Hoje de manhã ela me mandou mensagem, tal, quero raspar o cabelo, não sei o quê. Falei, tá bom, compra uma máquina, né? Ela comprou uma máquina, eu vou raspar o cabelo dela no domingo. Porra, você imagina, irmão, sabe aquela sensação que você teve de perder os 10 quilos de músculo? Imagina que não foi 10, foi 30. É a mesma coisa pra uma mulher. Raspar o cabelo, cara,
tirar dela aquela É perder 30 quilos de músculo agora, assim, ó. estalo, né? Né? Então eu vejo assim, o segredo da vida, o segredo do sucesso não existe. É só não desistir. Bacana. Se você não desistir, você vai ter sucesso em uma coisa ou outra. Não importa. Se você tivesse desistido, isso daqui não existia. Essa mesa não existia, essa câmera não existia, esse microfone não existia. Total. E eu tenho certeza absoluta que é uma coisa absolutamente comum para todo mundo. Todo mundo chegou num ponto em que teve vontade de desistir, não desistiu. É um filme isso aí, cara. Eu sei todo Tua mundo. história é um A sua, a minha, a dele, todo mundo. Sabe com quem que eu gosto muito e que parece que a sua história fala um modo de te dizer assim, fazer uma analogia? Você gosta do Rock Balboa? Porra! Aquela cena que ele tá no hospital, que a Adrian tá meio em coma ali, e aí ela acorda, ele tem uma luta marcada. Motivação lá embaixo. Só porrada, só se ferrando. É a mulher sopra no ouvido dele. Vai lá e quebra o cara. É isso mesmo. Sacou? É isso mesmo. Você me falou que ela falou isso pra você na minha cabeça veio essa cena aí, meu. Vai lá e vence, ponto. E agora o que eu falo pra ela é exatamente a mesma coisa. Meu, você pode ficar careca, pode ficar fodida e tal. Foda-se, não desiste. Se não desistir, vai dar certo. Total. Né? E cara, tem alguma coisa que a gente possa falar pro concurseiro que é melhor que isso? Porque como ser a vida sofrida, né, cara? Bicho, é só você não desistir. É só você não desistir. Total. Só isso. A única chance que você tem de não alcançar o sucesso no concurso dos seus sonhos é desistindo. Não desistiu, vai dar certo, irmão. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser o concurso A, o concurso B, mas você vai alcançar o sucesso. Acabou. Total. Puta, meu, bacana. Eu não conhecia todo esse... E eu já assisti vários podcasts. Eu não conhecia esse... Mas eu falei, eu nunca fui entrevistado por um especialista, irmão. Nada. Aqui eu falo, a gente é... Os bunda rachada tentando vencer na vida. É isso que a gente faz, sabe? Dando o nosso melhor, fazendo o que a gente puder, agregando. Porque a ideia do podcast, cara, não é... Você não deu honesto pra você, minha ideia aqui não é polêmica. A minha ideia aqui é agregar valor. Agregar valor pro convidado, agregar valor pra quem tá assistindo. Sacou? Esse é o objetivo. Porque polêmica já tem gente demais fazendo, pelo menos pra mim. E é assim, cara, eu já sentei em 200 podcasts que era isso. O que você acha de fulano? Pô, E cara, aquele negócio que aconteceu com né? você? É só isso, os caras vão ali caçando os cortes treteiros pra Porra, jogar no cara. YouTube e viralizar. Porra, irmão, isso aí eu já tô careca, né? Isso aí eu já tô careca. Tem gente que cresce com isso aí, né? Ah. E pra você ter uma ideia, eu lembro da época que deu a polêmica com você, o tanto de canal que Nossa! hyparam. Eu falei, cara, beleza. Você fazer um comentário sutil, tipo, ó, galera, Aconteceu? aconteceu, vamos aguardar, meu, não é nosso do beleza. Mas teve gente, meu, que eu vi o cara fazer 15 vídeos seguidos. Eu falei, cara, qual que é desse maluco? Se fosse comigo, Eu lembro desse maluco aí, hein? Eu lembro desse maluco aí, hein? Nem vou falar o nome dele, mas eu lembro de você. Até ele me enrolou, cara. Me envolveu numa cama de gato, cara. Que eu falei, puta que bosta, cara. Tô lá, depois chega uma corolla pra mim lá. Eu falei, caralho, puta merda, meu. Teve uma professora de um cursinho que fez um stories dizendo, isso aí aconteceu, é bom que tenha acontecido, tomara que ele morra. Eu falei, caralho, velho, depois me mostraram o vídeo. Né, o pessoal de estratégia indignadaço, assim, gravaram a tela e me mandaram. Eu tenho até hoje, aí tô esperando acontecer alguma coisa com ela, que eu vou mandar no direct. Pra você ver aí. Porra, continua nesse caminho aí, filha da... Cara, eu falo assim, que nem eu falo, os problemas que eu tive foi de gente maldosa. Porque eu penso assim, Paulo, quem que vai no PGE? O cara pra denunciar o outro no PGE, irmão. Ponto. Desinformado, modo de se falar. Mas tem método, tá? Tem método. Sacou? Eu não sei tem qual coisa é. que você fala assim, cara, você aprende a ver. Depois eu te explico. Né? E aí eu até sei quem foi, mas eu pensei assim, cara, pra que isso aí, cara? Denunciar anônimo, irmão, para com isso. Porra, eu falei, cara, que merda, né, meu? A gente fala assim, a polícia, ela tira uma cortina que fica no olho da sociedade. Quando você entra, você tira aquele negócio ali, você rasga. Você deixa aí ter cabaço, né? Aí você vê qual que é o drama do negócio ali, né? É muito fácil falar quem tá de fora, né? Mas, porra, é uma vivência fodida, né, cara? E o que você falou? Irmão, Ó,
preciso correr Perfeito. no trecho. Cara, não parece, mas já foi 2 horas de podcast aqui. Praticamente isso. Pô, demais. Se deixar, a gente fica aí. Vai fundo. Opa! Porra, Imagina, falamos de 10 minutos de polícia só, né? foi verdade. O resto da carreira aí tem 10 Foi. anos pela frente. Um Mas a gente bate-papo vai muito legal. voltar aqui. Fica já um convite aí para um outro bate-papo, cara. Cara, o meu Portas abertas. plano é... A eleição é agora dia 2, né? Tô muito confiante, tô muito feliz com o apoio que eu tô recebendo no Estado. E dando certo, né? Sendo eleito, eu vou voltar em todos os lugares que me abriram a porta, Claro. né? Porque não foram todos, né? E não é que não foi todos assim, não é... Eu pedi pra ir no clube do cara, ele falou assim, não gosto de você. Se fosse isso, tava tudo certo. Beleza. Mas assim, eu não mexo com política. Tá bom, se você não mexe com política, então vai vender Havaianas, irmão. Porque aqui é clube de tiro, você vende arma, você vende munição. Já tá de um lado. Você só pode estar de um lado, não existe outro. Né? Mas beleza. Então, da mesma forma que nem todo mundo me abriu a porta, eu vou voltar e vou agradecer novamente, né, a oportunidade de ter estado em cada um desses lugares. Né? Legal, Assim como, cara. né, tô indo lá no clube Joseense, né? Clube Joseense, agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, vou voltar aqui, né, se Deus quiser, eleito. Parabéns pela história, pela Muito superação, cara. Desejo tudo de bom e eu tenho certeza que, na plena convicção, acho que você é religioso também, não sei, Com certeza absoluta, cara. que as coisas, né, grandes batalhas, como diz o tio Park, Park são Grandes dadas- poderes para, trazem né, grandes responsabilidades. Obrigado pela honra, pra gente é uma honra Isso. receber você Pra mim. aqui. Eu sei que você tem uma agenda fodida de corrida, tá? Não, mas Obrigado. Tenho certeza que isso aí vai agregar pra muita gente, assim. Com certeza. Tá? Você pode dar um recado pra galera que segue a gente aí, Paulo? Pessoal, se vocês estão aqui, vocês estão no caminho certo. Olha que Sabia? moral, hein? Tem coisa que você... Né, a gente tava conversando aqui, exatamente, todo mundo me pergunta, como é que tá indo a campanha, Paulo? Assim, é a primeira vez na minha vida que eu tô fazendo uma coisa que eu não sei se vai dar resultado. Eu não sei se eu tô fazendo certo, eu não sei se eu tô fazendo o suficiente, eu tô fazendo o melhor possível. Eu não tenho um plano B. Mas vocês têm indicativos de sucesso no caminho de vocês, né? Então, se você está assistindo esse podcast, se você assistiu esse podcast até o fim, é porque você está no caminho certo, você está tentando buscar informação com a melhor fonte. Você está indo atrás daquilo que está diretamente relacionado com o seu sonho. Você está aproveitando o tempo que você tem livre de uma forma produtiva. Então, você está no caminho certo. Continua nesse caminho, não desvia desse caminho, né? E não desiste, que o melhor está por vir. Exato. Tem o pastor aqui, né, já falando de religião, mas quem não gostar também, deixa de seguir o canal. Ele fala que o avião decola é no final da pista. É isso mesmo. Acabou. Essa parada aí é o que eu tenho como vida e vambora. Vamos pra cima. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigadão, viu? Tá. Prazerzão. Diego também. Tamo junto. Galera, obrigado aí pela audiência de vocês. A gente faz as paradas literalmente pra realmente agregar valor, com muito carinho. Sei da agenda dele. E é isso aí. Vamos agora torcer. O convite tá feito. Eu vou torcer, obviamente, para que seja eleito, porque eu acho que tem que torcer pelo bem dos outros. Eu acho que o universo tem essa Não basta parada. torcer, irmão. Tem que votar em mim, caralho. Cara, eu tô na dúvida, porque o João Ah. tá querendo falar que alguém aprove a famosa lei do Tinder. Que Tinder... Então, se for a favor, a gente pode trocar uma ideia. Aí, ó. Entendeu? Aí. A gente peguei direto da casa da recuperação. Tava na casa de recuperação lá, aí eu falei, porra, tadinho, né, meu? Tava sem dente. Podia ter pior, mano. Tava ameaçando pra rua com instrumento pontiagudo. Aí eu falei, vou te arrumar um trabalho, vem pra cá, garoto. Uma brincadeira. Paulão, obrigado de novo, Obrigado, irmão. irmão. Valeu. Galera, valeu aí. Tamo junto. Valeu.